Meus amados, nesta noite quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e é sempre um privilégio podermos estar aqui para junto debruçarmos sobre a palavra de Deus. Mas vamos já fechar os nossos olhos e juntos vamos orar pedindo para que Deus nos dê graça e nos capacite também, para que toda a capacidade, de facto, como a palavra de Deus diz, vem dele, aquilo que nós vamos aprender possa impactar nossas vidas de formas a glorificar o nome do Senhor. Então vamos orar. Pai nosso, na tua presença nesta noite, nós queremos te dar muitas graças pela salvação, pelo cuidado que tu tens para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Temos visto a tua mão, temos visto o teu livramento, temos visto o teu cuidado. Pai, o nosso coração rejubila e se alegra na tua presença, Senhor. Mesmo com muitos desafios à nossa volta, Senhor. E agora, Senhor, nos apraz colocarmos este estudo nas tuas mãos. Pedimos a tua orientação, a tua direção, Senhor. Que o teu Espírito possa falar a cada um dos nossos corações, Senhor. Pai, receba a nossa gratidão por tudo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como falamos no mês passado, tivemos ou por outras palavras, estive a ministrar um estudo cujo tema é como o cristão deve andar, e não concluímos. Esperamos no dia de hoje concluirmos esse estudo, que tem como tema como o cristão deve andar. E estamos dando continuidade sobre este assunto, este estudo, como o cristão deve andar, porque nós estamos inseridos numa sociedade, vivemos numa sociedade, no meio com outras pessoas que não professam a mesma fé que nós, os salvos, professamos. Então, o testemunho é algo fundamental, de formas que podemos tocar corações através do nosso testemunho, a forma como nós lidamos, a forma como nós nos movemos neste mundo onde estamos inseridos. O propósito é sempre glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque encontramos orientações da palavra de Deus, porque é através dessa palavra que nós nos movemos. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a bússola do crente, é a bússola do salvo, a palavra de Deus. E ela diz que quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós façamos outra qualquer coisa, tudo que nós fizermos, o objetivo, o propósito deve ser a glorificação do Senhor. E este deve ser o nosso desejo e devemos nos sentir prazer de proceder desta maneira. Mas vamos ao trecho que eu, na continuidade deste assunto, o trecho que trouxe aqui para nós lermos, fala sobre este aspecto de andar. Podemos abrir as nossas Bíblias juntos, em Efésios, capítulo 4, versos 17. Efésios, capítulo 4, começar pelo verso 17. Assim diz as Sagradas Escrituras. Vamos prestar bem atenção, acompanhar. Eu vou ler de uma forma pausada. Estamos num estudo bíblico e importa que nós entendamos a palavra de Deus para que de facto
tenhamos como propósito ou como fim pôr em prática aquilo que nós estamos estudando. Então, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis. Lembrem-se que o tema é como o cristão deve andar. Então vamos prestar bem atenção neste trecho. Algumas vezes veremos ouvir esta palavra andeis, andeis, andeis. É assim que nós devemos proceder, conforme a orientação da palavra de Deus. Nós andamos em função dela. Ela é a bússola do cristão, é a bússola do crente, é a bússola do salvo. Então, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então, nós, os salvos, os crentes, não aprendemos assim de Cristo. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Há uma transformação que se efetua na nossa vida. Okay? Uma transformação espiritual que se efetua na nossa vida. Não uma transformação física, mas é espiritual. Okay? As coisas velhas já passaram. A forma de nós procedermos como procedíamos antes de ter este encontro maravilhoso com Cristo, antes de o aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador, era completamente fora daquilo que são os princípios e vontade de Deus. Agora que temos esta salvação, andamos em função daquilo que somos ensinados através da sua palavra. É através da palavra de Deus que o crente, o salvo, se deve mover, se deve orientar e deve andar neste mundo tenebroso. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira. São procedimentos de como o cristão deve andar, proceder. Tem a ver com o seu testemunho. Tem a ver com o seu testemunho. E o nosso testemunho tem que ser um testemunho marcante na forma como nós lidamos, na forma como nós procedemos, na forma como nós relacionamos-nos uns com os outros nessa sociedade. Vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. No capítulo 5, verso 2, diz assim: e andai, tema do nosso estudo, como o cristão deve andar. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paremos por aqui, este trecho, digamos assim, como base. Vamos entender alguns aspectos muito importantes acerca deste assunto, como o cristão deve andar. Estamos, portanto, nos referindo no seu proceder. Este andar tem a ver com o seu proceder, seu comportamento perante a sociedade onde ele está inserido. Portanto, remete-nos a pensar na importância de uma vida cristã digna do Evangelho de Jesus, incluindo um exame da sua vida diária como reflexo da sua salvação. Eu queria abrir aqui um parênteses para nós refletirmos e também quero encorajar a cada um de nós, inclusive eu e vocês também, acerca do nosso posicionamento como cristãos. Por vezes nós acontece, e estamos a falar isto com conhecimento de caso, nos envergonhamos de ser salvos, como se esta posição de sermos salvos, ou sermos crentes, ou sermos cristãos, seguidores da palavra do Senhor, seguidores de Cristo, como se fosse uma posição indigna, uma posição desprezível. E por vezes temos receio, temos vergonha de nos identificar como tais, ou proclamar que somos salvos, somos crentes.
eu quero dizer que não devemos proceder dessa maneira. Porque a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus é uma posição de supremacia. É uma posição de vantajosa. Porque Deus nos abençoou, conforme a palavra de Deus diz, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. E se há alguém que está numa posição melhor, uma posição espiritualmente confortável, somos nós os crentes. E temos razão de nos sentir prazer dessa posição que nós, hoje em Cristo, ocupamos como salvos, como crentes. Não é de forma alguma uma posição indigna ou desprezível. É uma posição de supremacia, de bênção. E nós temos que sentir assim, temos que ser felizes, temos que sentir alegres por essa posição que nós ocupamos em Cristo Jesus como crentes. E temos uma responsabilidade como tal. Então, quero animar e encorajar para que não se sinta como desprezado, como alguém que na sociedade não entende. Não, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que tem uma vida maravilhosa em Cristo Jesus. Você tem a bênção de Deus consigo. Então não há motivo para você sentir-se envergonhado ou sentir-se como se fosse uma pessoa preterida ou como se a posição em Cristo fosse alguma coisa de vergonha. Não. É algo que nós temos que ter o prazer e alegrar, o orgulho de sermos aquilo que nós somos, como crentes, como salvos. Então se anime, se encoraje e levanta a sua cabeça e focaliza em Cristo. Somos exortados pela palavra de Deus como deve ser a nossa conduta. Vivamos de uma forma exemplar. É o que a palavra de Deus nos exorta. Vivamos de uma forma exemplar, puros, irrepreensíveis e inculpáveis, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra nós. Observemos a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no seu capítulo 2 e verso 15. Vamos juntos ler Filipenses, capítulo 2, verso 15. Vivamos de uma forma exemplar, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. O crente, o cristão, o salvo deve resplandecer como astro. Deve sentir-se numa posição de supremacia em Cristo Jesus. Nós não somos piores nem melhores que os outros. Nós somos diferentes em Cristo Jesus. Temos uma forma de ser e estar na sociedade. E nós nos movemos em função da orientação da palavra de Deus. Então, não há motivo para nos envergonharmos. Veja o que Jesus disse acerca de essa posição de nós nos envergonharmos. Em Marcos, no seu capítulo 8, Marcos, capítulo 8, vamos até lá, e verso 38, lemos o seguinte: não nos podemos envergonhar da posição que nós ocupamos com Cristo. Diz assim, Marcos, capítulo 8, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8 e verso 28. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, não há motivo para nós nos envergonhar. Não. Nós temos que sentir privilegiados como crentes e numa posição de supremacia, de formas a proclamarmos, através do nosso testemunho, a verdade. Então, continuemos. Nós devemos levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, no mundo em trevas de desonestidade e obstinação.
Brilhemos entre eles como a luz de um farol. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5 e o verso 14, acerca desse brilhar como luz de um farol, porque é assim que o cristão, que o crente, que o salvo tem de ser na sociedade. Ele é luz. Ele não traz confusão para quem está à sua volta, antes pelo contrário, ele traz clareza. Clareza. Então, veja só, como luz. A luz nos ilumina, nos alumia, para nós podermos andar em lugar onde a escuridão impera. Ela torna clara, visível, tudo aquilo que a escuridão tenta obstruir. Então, é assim como o crente tem que ser no mundo para os demais que estão à sua volta. Ele é luz. Então, Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Versículo 15. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos esse lugar de supremacia. Nós somos a luz. E temos de deixar que essa luz raia na sociedade onde nós estamos inseridos, para que eles possam, através do nosso testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. Não há, digamos, da nossa parte, algum receio de deixar que essa luz brilhe. Tem a ver com o nosso procedimento, tem a ver com o nosso testemunho, a maneira como nós nos relacionamos com as demais pessoas. O outro aspecto acerca de como o cristão deve andar no mundo tem a ver com o uso das palavras. O uso das palavras. Portanto, como deve ser a nossa linguagem? Nós lemos no trecho introdutório, lemos que a nossa palavra tem que ser uma palavra agradável, né? Uma palavra que traga bênção para as demais pessoas que estão à nossa volta, na sociedade onde nós estamos inseridos, né? Portanto, temos de ter esse cuidado, essa atenção. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 29, nós tínhamos lido isso e vamos voltar a ler. Diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que o ouvem. Temos de ter cuidado com as nossas palavras, a maneira como nós falamos, como nós usamos ou utilizamos as palavras. Devem ser palavras que tragam, promovam para aqueles que nos ouvem, graça. Edifique as pessoas que nos ouvem. Não linguagem vulgar, sem sentido, uso inapropriado da linguagem, amargura, palavras torpes, atitudes impróprias contra outros. Colossenses, no seu capítulo 4, verso 6, a respeito do uso das palavras, diz assim: são inputs que nós encontramos na palavra de Deus, como nós devemos proceder como crentes. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz assim: A vossa maneira de falar seja sempre agradável. Procuremos, nos empenhemos, amados em Cristo, nos empenhemos nesse sentido, nos esforcemos, porque
nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros perante a sociedade. Uma vida de exemplo, uma vida exemplar que glorifique em todos os aspectos o nome do Senhor. Carrega sobre nós essa responsabilidade. E é essa sensibilidade que nós temos que ter em relação à nossa pessoa, para com Deus, para com os demais que estão à nossa volta. Então, a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberes como deveis responder a cada pessoa. Respire fundo antes de responder e saiba o que você vai responder. Bem temperada com sal significa que o que falamos deveria ser saboroso e deixar a porta aberta para a continuação do diálogo. As pessoas tenham prazer de estabelecer um diálogo conosco. Estar interessadas em ouvir mais da forma como nós nos dirigimos, falamos, da forma como usamos as palavras. A palavra de Cristo deve habitar no cristão abundantemente, enriquecendo a vida do cristão de forma a torná-lo sábio. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, vamos recapitular. Primeiro, vivamos de uma forma exemplar, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra nós. Antes, pelo contrário, nos elogiem a forma como nós vivemos, forma exemplar. 2. O cuidado no uso das palavras. Como deve ser a nossa linguagem? Temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que promover edificação àqueles que nos ouvem e tenham prazer de manter um diálogo conosco, porque o que sai da nossa boca são palavras que trazem graça e edificação para aqueles que nos ouvem. E terceiro, e último, para terminarmos este estudo, andar segundo o Espírito. Quem deve guiar ao crente, ao salvo, ao cristão, deve ser o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos guia. Então, devemos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que andam no Espírito demonstram sua santidade diariamente, em cada momento. Depender da direção do Espírito Santo resulta em um cristão que está vivendo de acordo com a missão e posição de salvação. Providencia, demonstra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E encontramos estas qualidades descritas na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Encontramos isso. No versículos 22 e 23 encontramos isso. No livro de Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no seu capítulo 5 e o verso 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum
satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne, quando nós procedermos desta maneira, andarmos no Espírito, não vão ter de forma alguma influência na condução do nosso viver aqui neste mundo. Romanos capítulo 8, estamos já finalizando este estudo. Romanos capítulo 8, no verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, falamos sobre como o cristão deve andar. Então, ele conclui aqui que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, devemos andar segundo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que deve nos guiar neste mundo em que nós estamos inseridos. E dessa maneira nós vamos ter condição de podermos glorificar a Deus através daquilo que nós estamos fazendo neste mundo. E que Deus rica e poderosamente nos possa abençoar e nos possa ajudar a guardar, a conservar estas palavras e a vivermos, a termos uma vida de prática em função desta palavra de Deus que nos instrui como nós devemos andar nesta sociedade. Deus rica e poderosamente nos possa abençoar. Em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, na tua presença nós queremos te dar graças pelo privilégio de podermos estar debruçados sobre a tua palavra e aprendermos dela. Ajuda-nos, ó Senhor, a andar de uma forma condigna nesta sociedade que nós estamos inseridos como filhos da luz, filhos teus, de maneiras que o nosso proceder em todos os aspectos possa glorificar o teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa também aqueles que estão, Senhor, necessitando do teu conforto, do teu consolo, da tua cura, da tua restauração, do teu ânimo, nestes momentos, Senhor, muito difíceis, como a tua palavra descreve que nestes últimos dias são tempos difíceis. Mas obrigado pela tua graça, essa graça que nos traz uma tranquilidade em meio de tantos desafios à nossa volta. Leva conforto e leva consolo, Senhor. Traga cura também para aqueles que estão enfermos, Senhor. Oramos também, Senhor, pedindo, Senhor, a tua misericórdia para que tu possas estancar esta pandemia, a Covid-19, que tem assolado todo o globo terrestre, Pai. Te pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus, como a tua palavra diz, clama a mim, eu te responder-te-ei, anunciar-te coisas ocultas e firmes que tu não sabes, Pai. É dentro desta promessa que nós clamamos a ti, Senhor. Opera, Senhor, de formas, Senhor, a trazer a cura e a restauração, Senhor, para aqueles que foram atingidos e o consolo também para aquelas famílias que foram atingidas pela dura espada da morte, Senhor. Abençoa, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo seja conosco de hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.